Sabe aquela sensação de que algo maior te trouxe até aqui? Pois, não ignore isso. Porque algumas batalhas não se travam em campos abertos, nem diante de exércitos visíveis. Elas acontecem num território muito mais decisivo dentro da mente. E antes mesmo que qualquer vitória apareça no mundo externo, já existe uma guerra sendo travada no invisível. É a simples existência de uma promessa que desperta resistência. É como se toda vez que o céu liberasse um decreto surgissem vozes, medos e distrações tentando impedir você de acreditar. É disso que o Salmo 2 fala quando pergunta: por que se amotina as nações e os povos imaginam coisas vãs? Não é só uma questão histórica, mas espiritual, porque tanta agitação contra algo que Deus já determinou. Napoleão Hill responderia sem hesitar: porque toda ideia poderosa desperta oposição proporcional. E Hill complementaria: quanto maior o propósito, mais forte será a força invisível tentando quebrar sua convicção. Dentro de cada um de nós, existem dois campos em disputa: o da fé e o do medo. Quando você decide se alinhar com algo maior, desperta uma reação que não é por força, mas por medo de quem já sabe que não pode controlar o que vem do alto. Os reis da Terra, que hoje podem ser pensamentos negativos, ciclos, estatísticas e algoritmos, querem desestabilizar quem carrega uma promessa. E é aqui que Hill nos lembra: o sucesso exige decisão. A decisão exige coragem, e a coragem ativa a oposição. O salmista vai além e diz que os povos imaginam coisas vãs. É mental. É vibração. É o campo invisível da sugestão tentando ocupar o lugar que deveria ser habitado pela fé. No Novo Testamento, o ungido é você, aquele que carrega o Espírito. E por isso existe uma conspiração constante para destronar o que Deus já ativou dentro de você. Essa guerra não vem com armas, mas com pensamentos, ruídos, distrações. Hill diria: sua mente está sendo atacada por distrações para que você nunca manifeste sua decisão. O texto diz que os reis da terra querem quebrar os laços, cortar sua conexão com a fonte, porque quando você solta essa conexão, perde o eixo e começa a se agitar como todos os outros. Mas o Salmo revela algo impressionante: aquele que habita nos céus se rirá. Deus não se desespera diante da agitação do mundo. E você, como filho, também não precisa se desesperar diante das resistências da vida. O que está decretado no céu está selado. Hill reforça: o único fracasso real é desistir de permanecer. E então Deus decreta: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Perceba que ele não argumenta nem explica. É um decreto definitivo. É como se dissesse: pode haver confusão, agitação, ruído menos, mas minha decisão permanece. Hill chamaria isso de decisão irreversível, algo que quem tem propósito definido entende. Não se move pelas vozes externas. As pessoas extraordinárias que Hill estudou tinham algo em comum: sabiam tomar decisões rápidas e firmes, e resistiam a qualquer pressão para abandoná-las. Isso não é teimosia, é clareza. É saber quem você é, de onde veio e para onde vai. É viver a partir da identidade e não da dúvida. Você foi chamado para reinar num nível onde o mundo se agita, mas você permanece. Hill chamaria isso de propósito definido. Você não precisa negociar sua essência, nem buscar validação constante. Porque quem sabe quem é não perde tempo justificando, apenas manifesta. O Salmo mostra que essa autoridade não é social nem democrática. Eu ungi o meu rei. Isso não depende do aplauso do mundo, mas do decreto divino. Mas muitos ainda vivem tentando provar quem são. Querem defender sua fé o tempo todo, como se o valor espiritual precisasse de aprovação. Hill dizia que a mente treinada governa como um rei silencioso. Estabelece direção, sustenta a decisão e silencia a oposição. Não precisa gritar, não implora, apenas permanece. E aqui está um código poderoso. O céu já escolheu quem vai vencer. Quem se alinha prospera. Quem resiste se desgasta. Quem entende que foi ungido pelo alto vive com firmeza, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Hill chamava isso de viver pela autoimagem mental dominante. Aquilo que você acredita ser no íntimo é o que vai determinar o que manifesta. Salmo diz: proclamarei o decreto. Isso não é só ouvir, é declarar, é sustentar com a voz o que o céu já disse em silêncio. É quando a fé e a identidade se unem e você deixa de viver como quem espera permissão para agir como quem já sabe o que carrega. No fim, não importa o que os reis da terra digam, porque quem conhece sua identidade se assenta com paz mesmo em meio ao caos. Hill dizia: o universo responde não ao que você deseja, mas ao que você decide com fé. Declara com convicção e sustenta com ação persistente. Esse é o primeiro passo.
alinhar mente, fé e identidade. No invisível começa a vitória. E tudo muda quando você decide permanecer onde já foi ungido. Agora que você já entendeu que foi ungido por um decreto que não depende da opinião do mundo, chegou a hora de dar o próximo passo, pedir. Porque a autoridade verdadeira não é passiva, ela é ousada. O Salmo 2 diz: Pede-me, e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Perceba que Deus não está dizendo: pense pequeno, peça tímido. Ele está dizendo: peça grande, porque você já foi gerado para reinar. Napoleon Hill chamaria isso de mentalidade de abundância, o ponto onde desejo ardente, fé e identidade se unem. O que bloqueia muitos não é falta de promessa, mas falta de coragem para pedir o que o céu já liberou. Quem sabe quem é, pede ousado. Porque herança não se mendiga, se assume. E Hill reforçava: você não conquista o que quer, conquista o que decide pedir com fé, declarar com convicção e sustentar com ação. Mas muitos ainda oram como quem está tentando convencer Deus, como quem precisa provar que merece. Quando na verdade quem é filho já foi legitimado para pedir às nações. Deus não coloca limite. Ele oferece territórios, expansão, confins. É como se dissesse: você já foi ungido. Agora peça como quem sabe o que carrega. O problema não está no tamanho da promessa, mas no tamanho da fé. Quem se limita pelo medo não pede. Quem duvida de quem é, hesita. Mas quem entende sua identidade espiritual tem coragem de declarar o impossível porque sabe que o trono já está. Hill chamava isso de imaginação dirigida. A mente que vê além do que os olhos físicos alcançam. A Bíblia chama de fé que vê o invisível. É aqui que o invisível se transforma em decreto. Você deixa de esperar que algo aconteça e passa a determinar não por arrogância, mas por alinhamento com quem te gerou. Porque quem é filho não implora, proclama. Quem conhece a fonte não recua, permanece. E quem vive nessa consciência manifesta o que parecia inalcançável. Mas o Salmo não para por aí. Depois de falar sobre autoridade, herança e expansão, ele nos lembra do princípio mais poderoso: beijai o filho para que não se ire. É o convite, a reverência. Depois de pedir grande, depois de declarar com fé, vem a hora de dobrar o joelho e lembrar quem te colocou no trono. Hill chamava isso de submissão à inteligência infinita. É reconhecer que você tem autoridade, mas ela não nasceu de você mesmo. É manter o coração quebrantado mesmo quando está vivendo o extraordinário. Porque autoridade sem temor se transforma em arrogância. E promessa sem obediência vira ruína. É por isso que o Salmo termina dizendo: bem-aventurados todos os que nele confiam. Quem pede às nações, mas continua reverente, mas mantém o altar no centro. Quem expande, mas lembra da fonte que sustenta tudo. Agora pare e reflita. Qual voz tem reinado na sua mente? A da dúvida ou a da fé? Você tem vivido como quem precisa provar algo ou como quem já foi gerado para reinar? Porque o mundo espiritual só respeita quem sabe quem é. E quem vive a partir dessa identidade se torna imbatível. Se até aqui essa mensagem falou com você, é porque chegou a hora de você dar o próximo passo. Declare agora mesmo nos comentários: fui gerado para reinar. Peço às nações com fé e permaneço com reverência. Esse gesto não é só comentário. É profetizar no visível aquilo que o céu já decretou no invisível. E se você sente que precisa que mais pessoas acordem para essa verdade, curta esse vídeo agora mesmo. Cada curtida ajuda essa mensagem a romper barreiras e alcançar quem está vivendo na dúvida e precisa se lembrar de quem é. Compartilhe com alguém que você sabe que está lutando guerras internas e precisa dessa palavra. E se inscreva no canal para não perder os próximos episódios dessa série. Porque a cada salmo, vamos revelar códigos espirituais que podem destravar sua identidade, sua fé e seu propósito. Hill dizia que o universo não responde ao que você deseja timidamente, mas ao que você exige com convicção, alinhado ao seu propósito. E o Salmo 2 confirma: você não nasceu para lutar por espaço. Nasceu para reinar menos, mas reinar de um lugar secreto de intimidade e reverência. Esse é o equilíbrio que sustenta a autoridade verdadeira. Porque quem pede às nações, mas esquece quem o gerou, perde tudo. Mas quem permanece com o coração quebrantado, não é abalado. O mundo pode zombar, conspirar e tentar distrair. Mas quem conhece sua identidade espiritual, permanece firme, porque sabe que o que foi decretado no céu não pode ser anulado pela agitação da terra. E lembre-se, você não está aqui por acaso. Essa palavra chegou até você porque existe algo em você que o mundo ainda não viu menos, mas que o céu já decretou. O convite é claro. Peça ousado, declare com fé, permaneça com reverência. Reine não só pelo que quer conquistar, mas porque entende quem te gerou. Curta, compartilhe e se inscreva. Essa não é só uma série de vídeos, é uma jornada para ativar o rei ou a rainha que já habita em você.
Porque quem confia permanece. Quem permanece, manifesta. E quem manifesta não vive negociando seu trono com as vozes da dúvida. Hoje você não apenas assiste, você declara quem você é. Agora com coragem escreva: hoje eu beijo o filho, e permaneço como quem já venceu. Porque você foi gerado para isso,